Olá para todo mundo, eu sou a Isabelle e esse é o Entreteratube. Hoje eu vim fazer mais um vídeo resenha do livro que eu acabei de terminar, O Gigante, o Conde do Monte Cristo, do Alexandre Dumas. O Conde de Monte Cristo é um clássico da literatura universal. Ele foi publicado originalmente em formato de folhetins, né, que é aquele formato pelo qual parece uma novela, né, que vai sendo publicado capítulo por capítulo em jornais, né, então o público tinha que ter a paciência de esperar que fosse publicado semanalmente ou diariamente, não sei como é que acontecia na época. Mas era um formato que dava certo e muitas obras clássicas, né, que a gente conhece aqui mesmo no Brasil foram publicadas neste formato. O Alexandre Dumas é conhecido não só pelo Conde de Monte Cristo, mas também por outras obras como As Aventuras de Robin Hood, como também Os Três Mosqueteiros, então é um ator super conhecido. E o Conde de Monte Cristo é uma obra que inspirou muitas outras e é lembrada sempre. Eu li na versão maravilhosa da Zahar, que tem nada mais nada menos que 1.600 e porrada de páginas. Você ler o Conde de Monte Cristo é uma provação que você realmente consegue chegar até o fim. Você consegue, porque é muito longo, você realmente tem que ser uma história muito boa para você conseguir. E para quem não sabe, né, a história do Conde de Monte Cristo conta a história do Edmond Dantes. O Edmond Dantes, ele era um jovem, né, rapaz, marinheiro, e ele era um rapaz muito habilidoso, né, desde cedo ele já fazia grandes feitos. E olha o tempo que acontece essa história, tá? Que é o que eu achei mais magnífico do livro, é porque tem enredo histórico, né, tem ali toda uma trama que envolve fatos que realmente aconteceram. E na época que se passa o livro, Napoleão estava preso na ilha de Elba. Então é aquele período que a França volta a ter a monarquia, né, temporariamente, e o Napoleão está fora de perigo. Mas nunca se está fora de perigo, porque está sempre ali havendo alguma traição, alguma armação para que ele pudesse voltar ao poder. Então, o Edmond Dantes viveu nessa realidade, né? Então, o chefe dele, o Morel, estava muito feliz com o funcionário, né, brilhante dele. Então, ele resolve promovê-lo para capitão do navio. Sendo que no navio existia um tal de Danglars que era super invejoso. Ele queria tudo que o Edmond Dantes tinha, né? Inclusive, né, o Edmond Dantes estava vivendo uma fase muito boa da sua vida, porque além dele ser promovido, ele também ia casar com uma moça muito bonita e chamada Mercedes, e estava ali nas nuvens, né, apaixonado com dinheiro, estava tudo muito bem. Só que existia um primo, né, chamado Fernand, da Mercedes, que também gostava dela. Então, e tinha um inimigo também do Edmond Dantes, também, que era vizinho dele, que tinha inveja. Então esses três se uniram para acabar com a vida do Edmond. E acontece que o Edmond inicialmente ele era muito maturo, muito jovem, né? Não tinha muita maldade. Então o que eles fizeram? Tinha um certo capitão no navio que tinha uma carta endereçada, né, que vinha da ilha de Elba. Então eles resolveram utilizar essa carta, dizendo que o Edmond é que estava tendo conversações com o Napoleão. Então que mentira, né? O Edmond não sabia nada disso, não era culpado de nada. E aí eles resolvem dizer, né, denunciar o Edmond como crime contra armação, né, para trazer o Napoleão de volta. E a monarquia, lógico, não queria isso. E de repente, quando ele já está prestes a ficar noivo, né, já para casar, ele é preso e ninguém sabe realmente o motivo, né? Nem o próprio Edmond sabe o que aconteceu. Então ele é preso e o juiz, né, que prende ele, né, não quer revelar o crime dele e também não quer soltá-lo de jeito nenhum, quer manter ele lá, porque ele descobre que a carta era endereçada
ao pai dele. Então poderia acabar com a vida dele também. Então essas 4 pessoas prejudicam a vida do Edmundo. Então ele fica preso por nada mais nada menos do que 14 anos sem saber absolutamente nada do qual crime ele cometeu. Aí isso é pra ficar mais genial, né? Ele tem uma vez na cadeia, né? Um tempo que ele está triste, né? Ele tá perdendo as esperanças e acha que a única maneira dele poder sair é morto. Então ele tenta se matar, ele tá com a cabeça na parede, ele faz greve de fome. E nesse momento ele acaba conhecendo um padre, né? Um abade, que muda completamente a vida dele, porque esse abade era vizinho de cela dele, era muito conhecido dentro da cadeia como um homem louco, porque ele prometia altas quantias de dinheiro para quem soltasse ele e tal, mas ninguém acreditava. Só que esse abade, ele era um trunfo, né? Ele era muito inteligente, ele era meio que mistura de Platão, era que ele sabia ler em várias línguas, falar em várias línguas, ele sabia geometria, aritmética, física, química, então ele era um gênio. E conhecendo ele, né, o Edmundo fica espantado, né, fica maravilhado, porque agora ele vai ter uma companhia de cela e ele vai crescer muito com o padre, porque o padre vai ensinar para ele tudo que ele sabe, né, vai dar uma nova esperança pro Edmundo. Então os dois planejam uma fuga, só que o padre ele já tá com uma doença muito grave, já em nível elevado, e ele sabe que vai morrer. E antes dele morrer, ele conta a história de um tesouro, né, que não era mentira, não era loucura, pro Edmundo, e diz que ele está enterrado numa ilha chamada Monte Cristo, e deu um mapa para ele, explicou tudo direitinho, como ele iria chegar para poder encontrar o tesouro e tal. Ele não sobrevive mesmo, né, o abade morre, então o Edmundo inventa uma tramóia para poder se livrar, né, que eu não vou dizer porque é genial demais, vocês vão ter que ler o livro para saber, mas é muito boa. Então ele consegue sair da prisão e consegue achar o tesouro, então ele fica rico. Então ele, de repente, ele só pensa numa coisa, que ele vai se vingar das pessoas que fizeram aquilo para ele. Até um certo momento ele não sabia, né, por que ele tinha sido preso e tal. Mas o padre, ele servia como um orientador para ele. Ele acabou, você me conte a sua história. Ele ia contando e o padre, foi esse que fez isso, foi esse que fez aquilo. Então ele acabou tendo uma visão mais clara do que tinha acontecido com ele. E ele realmente é a primeira coisa que ele faz, né? 14 anos depois ele fica irreconhecível. E todo mundo pensa que ele morreu e tal. Então ele vai procurar, ele volta para a cidade onde ele morava para poder descobrir o que aconteceu. Então ele descobre que nesses 14 anos muita coisa mudou, né? A maioria, né, das pessoas que fizeram mal a ele hoje estão muito bem, estão ricas, estão vivendo maravilhosamente bem. E a namorada dele, a noiva dele, está casada com o inimigo dele, o Fernando, que era o primo dela. Então ele fica meio decepcionado, né, mas tal. Então ele resolve criar um personagem novo, aliás, ele cria muitos personagens, né, ao turno da leitura do livro. Para cada personagem que ele inventa, né, para uma determinada situação. Então, ele inventa o principal maior, que é o nome título do livro, que é o Conde de Monte Cristo, porque agora ele tem muito dinheiro. E Monte Cristo é devido à ilha que ele achou o tesouro, para poder se vingar. Então, ele depois passa-se mais 10 anos, né, ele viaja para muitos lugares, ele trama muitas coisas, que tudo isso está ligado à vingança dele. Depois, esses 10 anos depois, ele já está bem formado de vida, ele já tem um plano muito bem bolado, então ele resolve pôr em prática e acaba adentrando na vida dessas pessoas que fizeram mal a ele, e acaba ficando tão preso na vida deles, tudo que acontece na história está de alguma maneira interligado com ele, e dessa forma ele vai fazendo a vingança. O máximo é que a gente percebe muito, né, o quanto a força que ele tinha, né, a força de vontade que ele tinha para se vingar, mas não é aquela vingança bruta, aquela vingança violenta, né? Às vezes a gente confunde ele com Deus, e ele se acha que é a providência divina, porque ele acha que Deus deu a oportunidade para ele de poder fazer justiça.
Então ele consegue a vingança dele de uma maneira ou de outra, só que não por meios brutos, né, por meios violentos. Ele acaba conseguindo pacificamente que as pessoas que tá ali em volta dele acabam caindo no seu próprio veneno, né. Então é muito magnífico, é muito bacana o livro, é um novelão mesmo, tá? Você sempre fica assim, espantado com cada plot twist que acontece, mas é incrível. Pra mim, né, eu sou historiadora, então eu adoro livros que envolvem história. Então é incrível ver como há muita história neste livro, né? Porque o pano de fundo, como eu disse pra vocês no começo, é o Napoleão, né? Ele começa o livro, Napoleão preso, depois o Napoleão consegue sair da ilha de Elba e revolta, passa 100 dias no poder, depois é morto, aí volta a monarquia de novo. Então tudo isso, né, toda essa reviravolta, né, Napoleão sai, Napoleão volta, Napoleão sai de novo. Então influencia de alguma maneira na vida dos personagens, principalmente do Edmund. E é incrível, né, que a gente consegue penetrar na cabeça das pessoas, imaginar como é que tava, né, na França naquela época, como estava tumultuada a vida das pessoas e o que é que as pessoas pensavam, né? Porque existiam aqueles que defendiam Napoleão, existiam aqueles que odiavam Napoleão. Então é incrível, é uma fonte maravilhosa para se estudar história. E também, lógico, para quem não é historiador, né, vai se encantar e vai entender melhor o que aconteceu no passado. Outra coisa incrível, né, é que sempre o Dantes vai deixando pro final, né, vai revelando aos poucos o que vai acontecer, que deixa o leitor super instigado, né, e como eu disse, tem cada plot twist, cada coisa que você jamais imaginaria, mas cada coisa que você tá lendo, ah, meu Deus, eu tô... Que é uma coisa chata do livro, né, apesar dele ter esse enredo incrível, né, ele tem muitas vezes, ele para contar a história de um personagem X que a gente não quer saber. Ai, eu vou descrever, vou passar 3 páginas descrevendo este lugar. Mas tudo isso, de alguma maneira, é importante, né? Um pedacinho de tijolo para um grande muro que vai se constituir essa história. Então, cada parte do livro se conecta de uma maneira incrível no final. Ele vai ser importante. Cada linha do que ele vai dizer ali, daquele diálogo, vai ser importante para o final, vai ser importante para a história. Então, às vezes eu ficava querendo, eu vou passar isso aqui porque é só descrição, mas aí no final, meu Deus, eu perdi alguma coisa. Este era o principal problema, né? Não sei se é problema para vocês, mas para mim era. É que eu detesto ler livros muito grandes, né? Aconteceu com David Copperfield, os livros do Dickens é muito grande. Então eu ficava, nunca vai acabar esse livro. Quanto mais eu leio, mais páginas tem. E ele porque assim, ele é esperto, Alexandre Dumas, porque como ele trabalhava para folhetins, né? Então ele ganhava por linha. Então ele tá ali, diálogo aqui, vamos escrever porque eu quero ganhar dinheiro. E acabou meio que se prejudicando, né, a nossa leitura, porque 1600 e porrada é muita página, tem que ter muita paciência. E paciência que eu digo assim, porque tem muitos detalhes, muitas tramas, mas nenhuma delas deixa de ser importante, né? Tudo que tá ali é importante. E eu mesma não tiraria nada, né? Eu só diminuía umas descriçõezinhas, algumas coisas desnecessárias da vida dos personagens e tal. Mas tudo que acontece é importante, então a gente fica imaginando, será mesmo que se ele, né, fosse menor, teria tanta importância, né, tal. Um link que eu achei parecido muito, né, foi com Os Miseráveis, né, Os Miseráveis também é tão grande quanto, né, não, acho que é um pouco menor, mas é também gigante, e a trama, assim, eu achei muito parecida, né, a obscuridade, a forma como eles mudam de personalidade, personagem e tal, né, que o personagem principal de Miseráveis também muda muito o nome, né, de personagem ao longo do livro, que eu achei parecido com o Edmundo, né, que vira com o Edmundo de Cristo e outros, né. Então, mas eu sei que são motivações diferentes, enredos completamente diferentes, foram escritos mais ou menos no mesmo período, mas não são idênticos, eu só acho que lembra muito. É um livro muito bacana, tá? Se você puder ler em 2 volumes, vai ser bem mais fácil, porque você vai ter aquela sensação, aquela meta que você vai conseguir terminar. Quando você lê em 1 volume, é muito desafiante, é muito difícil, que você sempre quer terminar e não consegue.
Então, paciência, tá? Vai aos poucos, se você te cansar, deixa para ler outro livro, depois volta. Leia sempre com um livro paralelo, mas dê uma oportunidade, porque é um livro incrível, um enredo maravilhoso, você vai se surpreender no final, você vai gostar muito mesmo. E depois você se acostuma, você acha tão magnífico, né, que você não quer ficar sem ler, né, sem saber o que vai acontecer no final. E o Conde de Monte Cristo, além dele ser um clássico, ele inspirou muitos outros atores, inspirou muitas outras obras, então é sempre importante a gente conhecer todos esses clássicos e com certeza você não vai se arrepender. A versão que eu achei melhor, né, foi a versão da Zaha, porque a Zaha sempre capricha, né, nas edições dela. E essa edição é magnífica, é capa dura, é linda, maravilhosa. A tradução foi premiada no Prêmio Jabuti, então é super confiável. E ela também tá cheia de ilustrações originais, então é incrível, vale a pena. A minha nota no Scoob, né, que é o aplicativo para nós leitores, né, que a gente tem que dar uma nota de 1 a 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas, tá? Então foi uma nota boa, né? Foi uma nota ótima. Então, você que não leu o Conde de Monte Cristo, está com preguiça, dá uma chance, vá lendo aí 30 páginas, 50 páginas por dia, você vai gostar. Então, gente, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe. Vamos conversar sobre o Conde de Monte Cristo e conversar sobre outras obras também. Vídeos de leitura sempre são um prazer para mim, então se você está gostando, por favor, me apoie. Então, tchau, até semana que vem.